Polêmica em um dos clubes mais vitoriosos do país. Áudios revelam uma conspiração para enfraquecer o ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares. O escândalo da venda de ingressos em um camarote foi o estopim para uma crise no tricolor paulista. Pela primeira vez, a mulher que gravou e vendeu as conversas para opositores decidiu falar. O que você vai ver agora é um roteiro criado para a renúncia do presidente do São Paulo. Uma trama que envolve falsa comunicação de um crime e muito dinheiro para comprar provas ilegais. Um encontro secreto para combinar um falso crime. Primeiro é que você foi furtado no seu celular. Você vai arrebentar seu celular e vai fazer um pior dizendo que seu celular foi furtado no Paulista. A vítima que deveria fingir um furto é Rita de Cássia Adriana Prado. Adriana, como é chamada, é sócia de uma empresa que promove eventos no estádio do São Paulo. Ela e o marido estão no centro de uma polêmica. Eles teriam vendido ingressos de forma ilegal em um camarote no Morumbis. O suposto esquema cita Mara Casares, a ex-mulher de Júlio Casares, na época presidente do clube. O caso levou à renúncia de Júlio Casares do cargo. Este áudio, o que eu notei e o que eu percebi que estava acontecendo antes de ser gravado é que eles queriam destruir a presidência. Adriana foi a convidada especial de uma reunião que aconteceu aqui nesse edifício, no dia 19 de novembro do ano passado. De forma escondida, Adriana gravou todo o encontro. As conversas, com mais de 1 hora de duração, foram entre opositores de Casares e tinham um único objetivo: incriminar o então presidente do São Paulo Futebol Clube. 5 dias após esse encontro, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre subtrações e apropriações do patrimônio do clube e passou a investigar Júlio Casares. No condomínio se reuniram Denis Onroad, ex-conselheiro do São Paulo, Fábio Maris, atual conselheiro do clube, Rita de Cássia Adriana Prado, o marido dela e um homem chamado Renato, que teria apresentado a Adriana aos outros integrantes do encontro. Adriana recebeu R$200 mil por uma conversa gravada meses antes. O conteúdo revelaria que Mara Casares sabia sobre a venda de ingressos de um dos camarotes do estádio. O grupo afirma que Vinícius Pinotti, ex-diretor do São Paulo, um dos principais opositores de Júlio Casares e ainda apontado como candidato à presidência do clube, ajudou a organizar e negociar os áudios. Aqui nós temos nós 4 mais o Vinícius está falando Brasil. Pela primeira vez, a mulher pivô do escândalo no São Paulo Futebol Clube decidiu falar. Adriana Prado recebeu o Domingo Espetacular, acompanhada de 2 advogados. Ela conta que a relação entre ela e Mara Casares começou em 2022. Eu conheci a Mara Casares através de um amigo, do qual ela faz muitos trabalhos sociais dentro de São Paulo e havia necessidade de ter mais prestadores de serviços colaborando com esses eventos que ela faz dentro do São Paulo. O Camarote 3A foi cedido a Adriana para eventos sociais gratuitos a mulheres do clube. Pelo Estatuto do São Paulo, esse espaço não pode ser comercializado. Quem cedeu o camarote a Adriana foi o departamento de marketing do Tricolor. Eu não tinha lucro nenhum. Eu somava com eles nos eventos, levava as marcas, que também eram muito importantes para mim, elas estarem em eventos importantes dentro de São Paulo. Mas, em fevereiro do ano passado, durante o show da cantora Shakira, Adriana afirma que comprou 42 ingressos. Esses tickets seriam para o show e dariam acesso à pista premium, que fica em frente ao Camarote 3A, da presidência do clube. Adriana repassou os custos desses ingressos para uma marca de cerveja, que não teria pago os valores à empresária. Ela procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. A investigação chegou ao Camarote 3A e a polícia descobriu que o espaço não poderia ser negociado. Se eu tivesse alguma coisa ilícita, eu não ia abrir um BO contra uma pessoa que foi lá e furtou os meus ingressos para poder abrir o camarote.
todos vocês. Assim que souberam da investigação, Mara Casares e um diretor das categorias de base do clube questionaram a Adriana em uma ligação sobre as vendas no camarote. Foi essa conversa, gravada por Adriana ilegalmente, que o grupo de opositores decidiu comprar. Como é que você conseguiu os ingressos, Adriana? Quem te deu aquele camarote para explorar? De onde veio o camarote? O camarote veio de vocês. Aquele camarote não é seu, não existe. Sobre essa gravação, Adriana preferiu não comentar. Esse áudio ainda prefiro esperar concluir toda a investigação que corre sob sigilo. Mas o áudio foi vendido por Adriana. Na conversa, Fábio Maris, conselheiro do clube, diz que o material seria entregue a uma ala da polícia de confiança do grupo. Isso aqui vai na mão da polícia, uma delegacia especializada de confiança. Vou repetir que é importante. Polícia especializada de confiança. Como mostramos no início da reportagem, o grupo combinou que a Adriana faria uma falsa comunicação de furto do celular para dar a entender que o suposto ladrão teria invadido o aparelho e divulgado os áudios contra o presidente do São Paulo. O cara foi fuçar, tentou pegar alguma coisa no banco, não conseguiu. Aí ele pegou provas interessantes e criminal bastante. Não, viu coisa do São Paulo, cara, ele pagou. Adriana diz que o interesse do grupo parece ser exclusivamente atingir Júlio Casares. Eu vi que a oposição estava realmente indo contra, né? Quero mostrar o que está acontecendo dentro de São Paulo. O porquê derrubar um presidente que não tem nada a ver com o meu caso 3A. Em um outro trecho da gravação, eles acreditam que a investigação da polícia possa levar o caso ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para analisar as movimentações bancárias de Júlio Casares. Vai para um negócio que chama COAF. COAF é uma análise de inteligência financeira que assusta. Para saber onde movimentou, para quem movimentou, como funciona a parte financeira. A partir daí, o mundo da polícia vai ser um paraíso. Adriana vendeu o áudio e recebeu 2 cheques de Dennis On-Road, cada um no valor de R$100 mil. Mas, 20 dias após o acordo, ela desistiu e devolveu os cheques. Trouxeram a Adriana para uma guerra política interna do clube e a Adriana, até mesmo por não fazer parte disso, não fazer parte internamente do São Paulo, foi arrastada para essa situação. Como vocês puderam observar, ela é uma empreendedora, mas é uma mulher que vem de uma origem humilde, mora numa casa humilde. O patrimônio que ela efetivamente construiu foi dar aos filhos dela aquilo que ela não teve. Gravações feitas de forma ilegal não podem ser usadas como provas na justiça, como explica essa advogada. Ele precisa fazer uma investigação prévia, com relatórios de investigação prévios à instauração de inquérito policial para ver a veracidade daquela informação, se de fato existem os mínimos indícios, a gente tem que ter aquele mínimo indício de autoria e materialidade para ter o início de um inquérito policial. Já a falsa comunicação de crime, como sugeriu o grupo de opositores de Casares, pode levar a uma condenação de até 6 meses de prisão. Após a reunião, onde o grupo diz que tem acesso a uma polícia de confiança, a polícia de São Paulo diz ter recebido uma denúncia anônima, que nunca foi anexada ao inquérito, que já investigava desvio de recursos do São Paulo, mas que Júlio Casares não era nem citado. No dia 24 de novembro, 5 dias após a venda do áudio, a polícia pediu acesso ao COAF para analisar as movimentações financeiras de Júlio e Mara Casares. Mas, no inquérito, não apresentou a denúncia anônima, que teria sido feita contra o então presidente. É contigo. Dennis On-Road afirma que o grupo não cometeu nenhuma ilegalidade. Ela tem muitos documentos. E deixar claro, eu nunca a procurei. Ela que sempre me procurou. Pelo São Paulo Futebol Clube, eu uso meu dinheiro sim. Não tem problema nenhum, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Vinícius Pinotti e Fábio Maris enviaram essa nota, onde afirmam que o áudio foi obtido de forma legítima e que Rita de Cássia Adriana Prado
procurou de forma espontânea o grupo. Eles afirmaram ainda que foram apresentados documentos que demonstram um esquema estruturado de desvio da instituição e que a Adriana relatou a quantidade de vezes que utilizou os camarotes de forma clandestina. A Polícia Civil de São Paulo informou que as investigações que apuram irregularidades no São Paulo Futebol Clube são acompanhadas por uma força-tarefa do Ministério Público, o que garante total transparência e rigor. Já sobre a citação nos áudios sobre uma polícia de confiança, ressaltou que não passa de uma ilação, sem qualquer respaldo na realidade institucional. Portanto, não há fundamento na tentativa de vincular a atuação policial a reuniões privadas. A Polícia Civil de São Paulo também investiga depósitos feitos na conta de Júlio e Mara Casares entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Ao todo, R$1,5 milhão em depósitos, 12 deles em um único dia. A movimentação foi revelada em um relatório do COAF. O inquérito segue sob sigilo. A defesa de Júlio nega que os valores tenham saído das contas do clube. Nós esclareceremos que isso tudo faz parte do patrimônio declarado, legítimo e fruto de outras atividades que o Júlio praticou na iniciativa privada ao longo da sua carreira. Júlio Casares foi afastado pelo Conselho Deliberativo do clube e renunciou ao cargo no dia 21 de janeiro. Isso demonstra claramente uma tentativa de assassinar a biografia do Júlio, porque com este assassinato de biografia do Júlio, eles atingiriam a principal intenção. Qual seria a intenção deles? Substituir a presidência do São Paulo Futebol Clube e ganhar força para o impeachment, como de fato ocorrera. E essa questão do furto do telefone, essa questão do hackeamento do telefone só mostra que essa prova foi obtida por meio ilícito. E se a prova foi obtida por meio ilícito, ela não pode ser usada em investigação criminal alguma. Ser presidente de um clube mundialmente conhecido como São Paulo não é apenas presidir um time de futebol, mas sim estar à frente de uma instituição de quase 100 anos. Comandar uma das marcas mais conhecidas do país, com influência direta no esporte brasileiro. E ainda gerenciar um orçamento que pode chegar a quase R$1 bilhão por ano. Além de tudo isso, quem está sentado nessa cadeira escolhe os diretores do time, influencia na contratação de jogadores e ainda negocia com patrocinadores. Entrar para a lista de presidentes de um clube assim é entrar para a história do futebol. Ari Macis Júnior assumiu a presidência do clube até a eleição, marcada para o fim deste ano. A instituição aguarda a investigação ser concluída. Se ficar comprovado de que houve uma cessão gratuita para uma finalidade e que essa finalidade foi desviada e esse camarote foi emprestado para uma outra pessoa comercializar o camarote, como aparentemente aconteceu, isso lesa o clube, porque o clube deveria ter ele negociado a venda desse camarote e recebido os honorários que foram pagos por essa pessoa que negociou com a cervejaria, deveriam ter ido ao caixa do clube e não para terceiros. A queda do Júlio Casares, ela parte de uma premeditação de opositores, porque a imagem do São Paulo é muito arranhada. E ela se soma à falta de resultados em campo. Hoje, a maior vítima é o São Paulo.